Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa versão que eu li está projetada. Por que você não lê comigo? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar, por favor. A mensagem esta noite, a partir deste texto, uma leitura detida deste texto, é uma mensagem sobre a felicidade na vida. Eu anunciei o título da mensagem no YouTube como "Do que a felicidade é feita?". Nós poderíamos ainda analisá-la com um título menos interrogativo e dizer que são os componentes da felicidade. Veja uma pergunta interessante. Isso aqui é um instituto internacional que solicitou um estudo internacional, ou seja, envolveu várias nações, 29 nações, sobre felicidade. Brasil, uma dessas nações. Cerca de 1.000 pessoas em cada uma dessas nações foi entrevistada e forneceu respostas muito interessantes. Por exemplo, dos brasileiros, 61% se consideram felizes. 47% se consideram razoavelmente felizes, 14% se consideram muito felizes. Do outro espectro, nós temos 29% que não se consideram muito felizes, e 10% que se consideram notavelmente infelizes. Mas a pergunta seguinte, depois de uma pergunta mais subjetiva, que é muito emocional e talvez até relacionada àquele momento, a pergunta seguinte da pesquisa era: o que faz alguém se sentir feliz? E aqui estão médias globais, e onde houver destaque eu vou mencionar as médias brasileiras. Do mundo inteiro, 88% das pessoas entrevistadas disseram que uma das coisas mais importantes, aliás, a número 1 para estar mais feliz é a felicidade e o bem-estar físico. Quer dizer, a saúde e o bem-estar físico, 88%. Veja que no Brasil foi um pouco menos, 73%. As respostas dos brasileiros são muito interessantes. Por exemplo, o brasileiro foi o povo que deu maior lugar à vida sexual na felicidade. O japonês em último lugar, o brasileiro em primeiro. 78% dos brasileiros disseram que a vida sexual está relacionada a uma felicidade plena. Outra coisa interessante que os brasileiros têm é o apreço pelo tempo livre, uma vez que 83% dos brasileiros entrevistados disseram que tempo livre é muito importante para ser feliz. Em contraste, por exemplo, com os filhos, que ocupam só 69%, em contraste com os outros indicadores. Finanças pessoais. Para muitas pessoas, aliás, 86% das pessoas entrevistadas são fundamentais para experimentar felicidade. Então nós temos tempo livre, a economia do país. Os argentinos, sem nenhuma referência a qualquer processo lá, são o povo que dá mais valor à nação sobre qualquer outro elemento da sua felicidade e o bem-estar da nação. Os brasileiros bem menos do que eles, diga-se de passagem. Para nós, brasileiros, nós temos a vida sexual, a economia, muito abaixo das finanças pessoais, ou seja, se a economia lá fora está ruim, não importa tanto quanto a minha economia pessoal. O relacionamento com os filhos é mais importante do que o relacionamento com o esposo. São alguns dos indicadores que nós encontramos nessa pesquisa. Minha constatação: tudo errado. Permita-me ser tão ousado assim em falar. Porque quando nós procuramos atrelar nossa felicidade a coisas temporárias e passageiras, nós estamos apenas, na verdade, semeando infelicidade na nossa vida. Quando nós atrelamos nossa felicidade à saúde, quer dizer que quando a doença vier, porque virá, nós seremos infelizes. Se nós condicionamos a nossa felicidade ao bem-estar físico, que é algo tão subjetivo, quer dizer que alguns quilos a mais são suficientes para destruir alguém. Se nós condicionamos a nossa felicidade a algo tão
tão pequeno, ainda que importante, mas pequeno quanto a vida sexual, certamente uma crise está ali logo à frente, se não já presente, se não já instalada. Se alguém depende tanto de estar com as suas finanças equilibradas para ser feliz, ai, 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 a infelicidade baterá à porta. Por que eu decidi começar a mensagem por aqui? Porque ao ler esse texto que nós acabamos de ler, você encontra o retrato de um homem feliz. Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por que eu afirmo que Esdras era um homem feliz? Eu afirmo aos irmãos que Esdras era um homem feliz, primeiro de tudo, porque ele tinha a vida conformada, ou orientada, ou dirigida, ou estabelecida sobre propósitos. Algo muito maior do que coisas tão falhas, tão voláteis, quanto essas coisas exteriores da pesquisa a qual eu fiz referência. Qual era o foco número 1 da vida de Esdras? Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensiná-la. Quer dizer, ele tinha Deus como algo primordial na vida dele. Saiba, em contraste com a pesquisa a qual eu fiz referência, que religião, de maneira geral, está bem lá embaixo na lista, infelizmente. Está tão lá embaixo na lista que não entra nas 30 primeiras no índice global. Não estou falando tanto de religião, embora passe por isso, não há dúvida, quanto estou falando de um relacionamento com Deus. Esdras tinha um propósito maior para a sua vida. Você entende que a sua vida precisa de resultar em algo, que a sua vida precisa de ter um propósito. Não basta viver só para sobreviver. Eu saio de casa, trabalho para ter dinheiro, para ter comida, para ter força, para trabalhar, para ter dinheiro, para comprar comida, para ter força. Um ciclo que termina na cova. Não dá para a vida ser isso. Deus nos criou para mais do que isto. Não dá para a vida ser resumida naquelas 3 recompensas temporárias chamadas salário, férias e aposentadoria. Não dá para a vida ser isto. Não dá para a vida ser avaliada mediante algumas conquistas, principalmente as mais passageiras. Eu nunca me esquecerei, sei que já fiz referência a isto, mas nunca me esquecerei quando a prefeitura da cidade onde eu nasci decidiu alargar uma avenida. E para alargar uma avenida, o poder vem com quase a sua onipotência. Mas para poder alargar a avenida, tiveram de passar em cima da vida inteira de um homem. Ele viveu toda a sua vida para poder comprar aquela casa, ele viveu toda a sua vida para poder construir aquela casa, ele viveu toda a sua vida para poder deixar aquela casa, a casa dos sonhos. Quando a casa ficou pronta, vem o trator da prefeitura e derruba a casa dele. Não dá, meus irmãos, é pouco. Deus nos criou para mais do que isto, para a nossa vida ser resumida em algumas conquistas e os nossos propósitos serem coisas tais como estas, das quais em breve nos despediremos. Nossos propósitos precisam ser elevados, elevadíssimos, porque do contrário nós mesmos vamos estar entesourando para nós vazio, crise, tristeza, perda, peso. É preciso, todo mundo precisa, que a nossa vida tenha um objetivo maior. E a certeza de um objetivo maior, consulte as autoridades no campo, faz com que a vida tenha propósito, e nada dará mais satisfação, gratificação, senso de felicidade, do que o senso de propósito atingido. Alguém pensará, em determinado momento, eu estou vivendo uma dificuldade, ou eu estou carregando um peso, ou eu estou suportando algo difícil de suportar, mas isto leva a algo, isto serve para algum propósito. Pense na biografia de Esdras. Leia este livro maravilhoso da Escritura Sagrada e você verá quantas dificuldades ele atravessou, mas atravessou como? Fortalecido por um propósito, um propósito aqui declarado, um propósito de viver para Deus. A falta de propósito é o que faz com que haja confusão na nossa vida.
Pela falta de propósito, as nossas prioridades ficam confusas, a gente não consegue dizer sim para tudo, não dá para tudo ser prioridade, então os nossos escassos recursos, que são energia, tempo e finanças, escoam desproporcionalmente a importância que as coisas deviam ter. Você entende isto? Não dá para a gente estar em todos os compromissos. Agora, no mês de dezembro, é especialmente importante a gente se lembrar isso, embora pareça até irônico. O que eu estou querendo dizer é, não dá para a gente estar em todos os compromissos, não dá para a gente fazer todas as coisas, ninguém tem tanta energia, ninguém tem tanto tempo, não dá para a gente ter todas as coisas que nos oferecem, simplesmente não dá, irmãos. Então, para o que é que nós vamos dizer sim? Para o que é que nós vamos dizer não? O que é que vai pautar as nossas escolhas? Deixa Jesus te dar um conselho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos ensina a nos ocuparmos primeiro dele, do reino de Deus, da justiça do reino de Deus, e isto há de servir como balizador, isto há de orientar as nossas escolhas, isso há de nos conformar. Esdras, o texto diz, Esdras preparou seu coração, ele tinha um propósito e ele buscou esse propósito. E aí vem a segunda coisa que é tão importante quanto a primeira. Quantas vezes na vida a gente tem ideias boas que a gente nunca faz? Quantas vezes na vida a gente tem ideais elevados que a gente mesmo sabota? Quantos livros tem na sua prateleira que ainda estão dentro do plástico? Quantas mensalidades de academia você pagou em 2023 sem ir? Quantas dietas você começou? Não vamos falar disso não, pastor, vamos falar de outra coisa. Quantas propostas você fez de juntar dinheiro ao longo do ano que está terminando? E tudo terminou em pizza. Meu pastor lá em Belo Horizonte dizia de gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Estão sempre começando alguma coisa, estão sempre com alguma ideia nova, sempre com algum projeto novo, mas nunca tem um segundo ato, nunca tem um segundo capítulo, nunca tem uma continuidade. Ficam parecendo os atenienses lá de Atos 17, sempre ocupados de alguma novidade. Esdras, ao mesmo tempo que ele tinha um propósito, o texto hebraico é muito rico, preparou o seu coração. Você já me ouviu dizer aqui que a palavra hebraica para coração significa coração, vida, alma, mente, ela é uma palavra ampla, como é comum dos idiomas antigos. Mas a palavra preparar é que é mais interessante. Ela é usada, por exemplo, em relação à refeição que ficou pronta, está preparada. Ela é relacionada, por exemplo, à pedra que o edificador assentou bem, está bem assentada, está preparada para receber a construção. É algo que você não somente dispõe no sentido emocional, mas algo que você viabiliza, algo que você faz acontecer. Então veja que eu estou tentando passar para os irmãos é que por um lado ele tinha propósito, por outro ele tinha preparação, por isso ele era um homem feliz. Em vez de ter frustrações de bons ideais abandonados, ele tinha a satisfação realizada de um bom ideal cumprido, trazido a termo. Isto é algo que vem de dentro de nós, preste atenção no que eu quero dizer, anote aí. Isto é algo que vem de dentro de nós, mas que acontece quando sai do coração e passa para as nossas ações. É preciso dispor, primeiro de tudo, o coração. Quando a gente tem uma ideia boa, quando a gente tem um bom propósito, você sabe disso, na prática isso é apenas um processo emocional, alguém diria neuroquímico, que fenece. Senão quando acompanhado de uma resolução maior. Senão quando acompanhado de um zelo diligente para ver a coisa tomar prática e realidade e ser posta em prática, isto é, ser trazida para a vida real. Você lê lá em 2 Crônicas 12, 14, que Roboão, filho de Salomão, fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Você lê, por exemplo, em 1 Samuel 7, que eu preguei aqui outro dia, que Samuel mandou o povo preparar o coração para servir o Senhor. Você vê
em 2 Crônicas 19:3, que o rei Josafá foi confrontado pelo profeta Jeú a respeito dos seus erros, mas Deus disse assim: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então nós estamos falando de quê? Como o Salmo 57 diz: preparado está o meu coração, ó Deus. É uma consciência, é um reconhecimento, é uma organização. Tento ilustrar da seguinte forma, pisando em ovos. Pisando em ovos. O texto com o qual eu dei abertura ao culto, o Salmo 100, manda nós entrarmos nos seus átrios com louvor e com gratidão. Entrai pelas suas portas com gratidão e nos seus átrios com hinos de louvor. Vamos pensar numa manhã de domingo qualquer, na minha casa e na sua casa. A gente acorda, tem que dar banho nas crianças, tem que tomar café da manhã, tem que arrumar as coisas, tem que colocar tudo no carro, tem que descer, tem que vir. Normalmente a gente preocupado com o horário, talvez nem tanto, a gente preocupado com o horário, a gente tentando não se estressar, não perder a cabeça na manhã do domingo. Só fez sentido para alguém? Aí nós conhecemos crentes experimentados, vividos, que dão bons conselhos, como tentar preparar algumas dessas coisas de antemão no sábado, como tentar colocar um despertador um pouquinho mais cedo, não muito mais cedo, só um pouquinho já faz uma grande diferença. Sabe o que é isto? Preparar o coração. Preparar o coração para que na hora de passar pela porta a gente possa cumprir o Salmo 100, entrai por suas portas com gratidão e nos seus atos com hinos de louvor, não com cabeça quente, consciência pesada, reclamação, não dá. Não dá. Sabe que isso é preparar o coração? Talvez já tenha passado pela sua cabeça o bom propósito de ler a Bíblia toda ao longo de 2024. Mas como vamos fazer isto? Ah, meu amigo, se você não tentar separar um tempinho para oração e leitura bíblica, você não vai conseguir. Não fique imaginando que esse tempo vai aparecer para ti, porque não vai. Desejamos, aspiramos ter uma vida mais intensa com o Senhor em oração, mas temos que preparar o coração. Por isso eu disse, é algo que vem lá dentro e que parte para a dimensão visível, porque é a organização da vida. A Bíblia fala sobre isso, nos manda olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, mas diz o seguinte, para nós nos desembaraçarmos do pecado, isso é Hebreus 12, de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia. Ora, pecado, todos nós sabemos facilmente identificá-lo. É tudo que transgride a palavra do Senhor. Mas e peso? O que é peso? Aqui na nossa igreja tem muita gente que gosta de correr, né? E um diz assim, não, pastor, eu não sou desse time não, mas a minha vida é uma correria. Então está mais ou menos, está parecido. Pois imagine um de vocês que gosta de correr aí, se tivesse que correr com um saco de cimento nas costas, fica mais fácil ou mais difícil? Põe logo 2, 100 quilos. Peso. A Bíblia diz para nós nos afastarmos do pecado, mas também do peso. O peso é aquilo que não é necessariamente pecado, mas que atrapalha o seu desenvolvimento, o seu avanço na vida cristã. Eu já citei inúmeras vezes aqui a história do meu amigo que parou de assistir o jornal à noite para poder orar de manhã. Mas é um excelente exemplo de peso. Todas as vezes que eu saio com os meus amigos, eu tomo um copo, 2 copos, 3 copos, eu já começo a atravessar o limite. Então pare com isso. A palavra de Deus é clara sobre isso. Deus não quer isso na sua vida. Pastor, eu vou no rodízio, eu como mais do que preciso. Esse pecado esteve muito presente na minha vida, de vez em quando eu ainda o encontro. Só na minha. A Bíblia diz algo a respeito disto? Diz muito a respeito disto. Diz muito a respeito disto. Deus não quer isso nas nossas vidas.
Nós devemos, irmãos, organizar o coração, preparar o coração para poder preparar a vida. E aí a gente vai começar a viver os nossos propósitos. E isto vai nos fazer pessoas felizes, satisfeitas, realizadas no sentido das coisas de Deus. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Preste atenção neste texto. Esdras, dizem alguns dos eruditos, terá sido o autor do Salmo 119. Esdras terá sido, dizem alguns eruditos, o autor do Salmo 119. Uma vez, nesta Bíblia que eu estou usando esta noite, eu fiz a contagem, eu li o Salmo 119 com a caneta, contando os 176 versículos, não é preciso contar porque já vem contado para nós. Mas eu fui contando, por exemplo, os nomes que ele dá. Cada um nome se refere, não é uma mera alteração assim, alternância poética, não. Cada nome destaca um diferente aspecto da palavra de Deus, que é chamada de palavra 39 vezes, de lei 24, de mandamento 24, de testemunho 23, de estatuto 21, de preceito 17 vezes, de juízos 15 vezes, de caminho 3 vezes, e fidelidade, ordenação, salvação e justiça, uma vez cada. Você lê o Salmo 119 e você encontra o testemunho, o suspirar do coração de um homem que tinha um amor que ele não conseguia esconder pela palavra de Deus. Tome nota aqui. Você cai numa das seguintes 5 categorias. Existem 5 graus de relacionamento com a Bíblia. Você está em um deles. Grau 1, nenhum relacionamento com a Bíblia. Grau 2, pouco relacionamento com a Bíblia. Grau 3, mau relacionamento com a Bíblia. Grau 4, correto, porém raso relacionamento com a Bíblia. Grau 5, correto, bom, abençoador uso da Bíblia. Você e eu nos enquadramos em um destes 5 usos da Bíblia. A Bíblia, perceba isso, tinha um papel central, a palavra de Deus tinha um papel fundamental na felicidade de Esdras. Ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então ele se dedicava à lei do Senhor. Quando eu digo nenhum, a evidência é óbvia, é 0. A Bíblia que você deixa no carro para quando estaciona aqui na igreja, está lá, pegar e entrar. Ou fica naquele imóvel ali do lado da porta. Dirá alguém, a Bíblia é o meu livro de cabeceira. Lá fica, de lá não sai. Pouco. Um uso apequenado da Bíblia, que não traz conhecimento da palavra de Deus. Um uso muito menor do que aquele para o qual ela nos foi dada. Mau uso, o uso supersticioso, ou o uso equivocado da Bíblia. Supersticioso, quantos são aqueles que fazem uma oração de olhos fechados e passam o dedo para poder selecionar o versículo? Nunca me esquecerei de minha amiga que fez isso, estava escrito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a pessoa é hoje, então pronto, vou arrumar as coisas. Mau uso da Bíblia. Pode ser até cheio de sentimento, mas é um sentimento imaturo, não é um sentimento de um cristão que está amadurecido em Cristo. É um uso errado. Alguém faz um bom uso, faz uma leitura correta, mas só de vez em quando. E há que se vangloriar disso, hein? Pelo menos eu não leio como estes aí, que não sabem nem o que estão lendo. E há quem usufrui do privilégio, como Esdras, de buscar a lei do Senhor. Olha o salmo que nós lemos no começo do culto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele colhe os bons resultados disso na sua vida. Esdras tinha proposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la.
Outra vez, assim como ele era da iniciativa para a acabativa nos seus ideais, ele também era na sua vida prática. Parece que ele estava ciente que, como nós, os seus propósitos poderiam dar em vazios, mas ele era um homem feliz, porque ele levava aquilo que ele tinha proposto em seu coração para a prática, para o cumprimento, aquilo que ele aprendia na palavra de Deus, ele praticava. Nunca aconteceu com você a experiência que acontece comigo, de eu ler alguns livros, especialmente Provérbios. Outros também, mas Provérbios é só um atrás da outra, né? Um puxão de orelha atrás do outro. E eu me lembro de certas experiências que já vivi, e penso assim, céus, será que eu nunca tinha lido este versículo antes? Será que eu não conhecia este texto? Conhecia, não sabia cumprir. E pelo cumprimento vem a felicidade, porque disse o Senhor Jesus, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Muitos cristãos vivem uma vida constantemente insatisfeita. Constantemente insatisfeita. A culpa está em alguma coisa. A culpa está nas orações de alguém, não está orando por mim. A culpa está nas pregações do pastor. Ah, se as pregações do pastor fossem mais assim ou mais daquele outro jeito, ou se ele fosse como tal pregador que eu escuto na internet. As culpas são da música. Ah, se fosse a música, aquela bandona que eu gosto de ouvir lá e tal, a minha vida cristã seria outra. Nada disso, nada disso. É claro que não. A vida cristã, meus amados irmãos, é o lugar número 1 dela. Entra no teu quarto, fechada a tua porta, orará teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. É o lugar número 1 da vida cristã. É o centro de tudo. O motivo porque muitos cristãos vivem insatisfeitos, prolongadamente, o que para mim é muito estranho isso ser encontrado num cristão. Mas a razão por que muitos cristãos vivem constantemente insatisfeitos, outra razão não é, senão o fato de que, diferente de Esdras, eles não se propõem buscar a lei do Senhor e cumpri-la. Então eles têm uma crise de consciência que os acompanha por onde quer que vão, enquanto me calei envelhecer os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim de noite e de dia. Disse no meu coração, confessarei a minha transgressão, confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade da minha transgressão, diz o Salmo 51 e o Salmo 32. E aí sim, praticando a vontade de Deus, alguém usufruirá de felicidade, de satisfação, de contentamento. Será, irmão? Se você fosse ser muito sincero, não comigo, consigo mesmo, e dizer assim, o que me incomoda na minha vida hoje? Lacuna, responda você. Mas será que este incômodo na sua vida não é um reflexo de algo na sua vida com o Senhor que precisa de crescimento? Não é o reflexo de algo na sua vida com Cristo que você precisa de amadurecer e de avançar? Não sou eu que estou dizendo isto. É Lamentações 3,39. Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por fim, nós temos um elemento ainda a mencionar. Na verdade, veja como é rico o final deste versículo. Esdras tinha preparado o seu coração. Prioridade. Preparação para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Então, ele tinha na sua vida aquilo que a gente poderia aqui denominar, nós falamos de preparação, nós falamos de propósito, de preparação, de procura, de prática, e agora veja como ele se dedicava por fim para buscar a lei, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você, Esdras, não faria isto se ele não estivesse em comunhão com aqueles, o povo de Israel, e em serviço deles. O aspecto da felicidade que eu quero destacar, irmãos, é o serviço em prol dos seus irmãos, em prol dos outros, porque a vida voltada só para si mesmo é pobre demais para ser feliz.
Quem vive só para resolver os próprios problemas, comprar o próprio feijão, solucionar só as suas próprias necessidades, realizar só os seus próprios sonhos e alimentar só os seus próprios desejos, encontrará em breve, de repente, uma solidão sufocante e uma pobreza devastadora. Deus criou o ser humano para servir e para ser servido. Eu aprendi um costume que eu repito, não sei quantos de vocês já observaram. É a primeira vez que eu toco neste assunto aqui. Mas especialmente os irmãos que eu já convidei para servir a ceia já devem ter observado isto. Na última bandeja, depois de servir a última pessoa, eu faço assim: segure a bandeja para mim, por favor. Aí a pessoa segura a bandeja, eu pego, eu não seguro a minha própria bandeja. Eu peço que alguém segure a bandeja para mim e depois eu a devolvo. Eu aprendi isso novo na fé e enraizou-se em mim. Por que eu faço isso? Se eu tenho que responder com um sorriso, eu digo, porque eu não quero ser igual Judas, porque foi Judas que se serviu na mesa, ele meteu a mão no prato com o Senhor. Mas não foi isso que me explicaram, não. Me explicaram assim, que ninguém se serve, todos servem ao outro e por alguém são servidos. Num livro que eu li, o autor, com um sorriso, escreveu assim: Deus constatou, não é bom que o homem esteja só, no dia que caiu um cisco no olho de Adão, e não tinha ninguém para ajudar a tirar. Esdras, que poderia, porque era o governador da nação, ele poderia estar ocupado demais para ensinar os estatutos e os juízos em Israel. Com que frequência a nossa desculpa é que nós estamos ocupados demais? Dizem que nas escolas tem alunos que apresentam atestados constantemente. Dizem que no RH de algum ou outro, aqui eu sei que não, mas no RH de uma ou outra empresa tem funcionários que apresentam atestados constantemente. Deus também tem servos que apresentam atestados constantemente. Senhor, não vou, Senhor, não posso, Senhor, não fiz, Senhor, não fui, Senhor, não irei. Estão constantemente apresentando atestados para Deus. Há outros que apresentam frutos. Eu penso que Deus prefere frutos do que atestados. Esdras, um gigante espiritual e um homem de altas responsabilidades, serve de exemplo para nós. Esta semana, um irmão aqui passou aqui e falou: pastor, vamos tomar um café? Eu estou passando aí na igreja, o senhor toma um café comigo? Eu falei: até sozinho eu tomo, vamos contigo. Eu pulei o carro e fomos tomar um café. E aí, depois que tratamos o que queríamos tratar, começamos a falar de um terceiro irmão de nossa igreja. Mas não estava falando mal de alguém pelas costas, não, estava falando bem. E estávamos falando que esse irmão é uma pessoa tão ocupada no seu trabalho, tão vivendo um momento de tantas responsabilidades na sua vida pessoal e ao mesmo tempo tão dedicado à igreja, tão envolvido, tão consagrado à casa do Senhor, ao povo de Deus. São bons exemplos que retratam este propósito de felicidade. Eu estou afirmando aos irmãos que Esdras era um homem feliz, ao passo que tanta gente hoje é, na realidade, infeliz. Preocupação com o seu próximo, comunhão que leva ao serviço, o trabalho e o retrabalho do amor, que glorifica a Deus no fim dos seus dias. Este é o ponto. No fim dos seus dias, Esdras não se deparou com um saldo nulo ou deficitário, mas o homem que pôde fechar os olhos neste mundo e abri-los na eternidade com a consciência, em paz, e mais do que isto, feliz, porque viveu uma vida em comunhão com Deus, para atingir bons propósitos, no serviço da causa de Deus e no serviço do seu próximo, ajuntou tesouro no céu e foi felicíssimo nesta vida e ainda mais feliz na eternidade. Duas perguntas respondam no seu coração: você é feliz? Segundo Deus? Você gostaria de ser feliz segundo Deus? Este é o caminho. Preparar o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la,
e para ensinar os seus estatutos e os seus juízos. Veja a leitura que foi posta aí na ordem do culto, e nós vamos terminar fazendo essa leitura para depois orar. Tome aí a ordem do culto. Foi publicada a leitura de Mateus 6, 19 a 21. Leia comigo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Dá-nos graça, Deus, em nome de Jesus, para guardar em nosso coração a Tua palavra, e dá-nos um coração tal, Deus, que nós nos preparemos para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para estar em comunhão e serviço com o Teu povo, Deus. E assim cada um de nós também ter a felicidade nesta vida e na vida eterna, de ajuntar tesouros no céu. Obrigado pelo tempo em comunhão com os irmãos e contigo. Obrigado pela noite de quarta-feira, por este culto. E agora, Senhor, que o culto está terminando, que a gente vai voltar para casa, Senhor. Guarda-nos em Ti e contigo. Protege-nos do mal. Provê as nossas necessidades. Orienta os nossos passos, conserva-nos, Senhor, no Teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. O povo de Deus diz, amém, amém.